Olá, bom dia, crianças do terceiro ano. Que nossa semana seja ricamente abençoada com a proteção divina. Mais uma semana juntos. A nossa aula de hoje é referente ao dia 28 de setembro, a nossa segunda-feira abençoada seja. Estamos juntos fortalecendo a nossa parceria e aprendizagem, ok? Turma, assistam às videoaulas e sigam todas as orientações que estão na agenda de vocês. E não esqueçam de realizar a devolutiva das tarefas como o nosso combinado, ok? Então, para a nossa aula de hoje, eu apresento aqui para vocês a atividade que vocês realizaram, né? E hoje eu peço para que vocês estejam com borracha e lápis na mão para nós realizarmos a nossa correção, deixando bem claro uma observação feita para início de conversa com vocês. As atividades que aparecem para vocês com as respostas é referente à nossa correção. As atividades que aparecem para vocês sem resposta são as atividades referentes à explicação. Combinado? Então vamos lá. Mais atividades. Mais atividades é uma atividade de revisão sobre os assuntos que já foram trabalhados, não é, dentro do módulo 3 de vocês. Então, na primeira questão, na natureza, alguns materiais se decompõem com certa facilidade e outros não. Observe na tabela o tempo de decomposição de alguns desses materiais, ok? Deixando bem claro para vocês que o título da tabela é Tempo de decomposição de alguns materiais. E que materiais são esses? Vamos verificar cada material e o tempo de decomposição. Papel, 2 a 4 semanas. Plástico, 450 anos. Chiclete, 5 anos. Lata de conserva, 100 anos. A borracha, indeterminado, quer dizer, não tem um tempo definido. Essa decomposição, como eu expliquei na aula anterior para vocês, é o tempo, certo? Que leva para esse material ele desaparecer na natureza, ok? Então, no item A, de acordo com essa tabela, quanto tempo o plástico leva para se decompor, para desaparecer? Observando lá, procura na tabela o nome do material. Plástico. Plástico. Ao lado da palavra plástico na tabela, nós temos o tempo. Que tempo é? Aí você irá responder 450 anos. Escreve aqui no item A. Vamos lá para o item B. Entre os materiais apresentados, qual possui o tempo de decomposição maior? Vou voltar lá na tabela. Que tem maior tempo de decomposição? A borracha. Por quê? Porque é indeterminado, quer dizer, não tem um tempo definido para ela. E que apresenta um menor tempo de decomposição, certo? Que apresentar um menor tempo de decomposição vai estar em semanas. Então, é o papel, porque se decompõe de 2 a 4 semanas, certo? Pode ser em 15 dias ou, no caso aqui, né, um mês, tá bom? Vamos voltar lá. No item C, quais materiais da tabela levam menos do que 50 anos para se decompor? Menos de 50 anos para se decompor. Volta na tabela. Menos de 50 anos
O papel é menos de 50 anos, porque leva semanas. E o chiclete, que é 5 anos, né? O plástico não entra, a lata de conserva não entra e a borracha também não entra, porque já leva mais tempo. No item D, uma lata de conserva leva quanto tempo a mais para se decompor do que um chiclete? Então, você vai pegar os dois valores da lata de conserva e do chiclete. Volta na tabela. Lata de conserva, 100 anos. E o chiclete, 5 anos. Então, você vai diminuir, vai realizar aí uma subtração. 100 menos 5 é igual a 95. Então, a lata de conserva leva 95 anos a mais para se decompor do que um chiclete. Seguindo. Na segunda questão, a direção da escola em que Gabriel estuda realizou uma pesquisa com os alunos do terceiro ano para saber se eles preferiam visitar o zoológico, o planetário ou o museu da cidade. Veja na tabela o resultado dessa pesquisa. Então, aqui na tabela, o nome da tabela é Passeio Preferido dos Alunos do Terceiro Ano. Então, são 3 turmas. Turma A, turma B e turma C. E 3 pontos de visita diferentes. 3 locais diferentes. O zoológico, planetário e o museu. Ok? Então, vamos verificar aqui, ó. Você faz primeiro a leitura da tabela. Turma A, 15 alunos escolheram ir para o zoológico, 9 alunos para o planetário, 12 alunos escolheram o museu. Na turma do terceiro ano B, 13 alunos escolheram o zoológico, 12 alunos escolheram o planetário e 10 alunos escolheram visitar o museu. Na turma C, 12 alunos escolheram visitar o zoológico, 11 alunos escolheram visitar o planetário e 15 alunos escolheram visitar o museu. No item A, quantos alunos tem cada uma dessas turmas? Então, você irá fazer o cálculo aqui, tem o iconezinho do lápis, significa dizer que você vai registrar aqui, você vai organizar a continha, certo? E você vai realizar o somatório. Turma A, você pode colocar aqui, turma A, turma B e turma C. Na turma A, você irá somar 15 mais 9 mais 12, certo? Que dá igual a 36 alunos. Turma B, 13 mais 12 mais 10, que dá um total de 35 alunos. Turma C, 12 mais 11 mais 15, que dá um total de 38 alunos. Então, turma A, 36 alunos, turma B, 35 alunos e turma C, 38 alunos. No item B, ao todo, quantos alunos optaram por visitar o zoológico? Volta lá, somente o zoológico. Então, você vai na primeira coluna. Então, você vai verificar somente as quantidades que está dentro da coluna do zoológico. 15 mais 13 mais 12. Soma esses 3 valores. 15 mais 13 mais 12. Então, 40 alunos resolveram visitar o zoológico. O planetário, volta lá, vai para a coluna do meio, a coluna que tem o nome planetário. Então, você irá somar as quantidades. 9 mais 12 mais 11. Somando essas 3 quantidades, esses 3 valores diferentes, dá igual a 32 alunos. E a quantidade de alunos que optaram, escolheram, né, visitar o museu. Então, você vai na terceira coluna, que é a coluna do museu, e vai pegar as quantidades que estão na terceira coluna. 12 mais 10 mais 15. Então, 12 mais 10
mais 15 dá igual a 37 alunos, a quantidade de alunos que resolveram visitar o museu, ok? Então, são quantidades de alunos diferentes. No item C, qual foi a opção de passeio preferido dos alunos? E qual opção teve a menor quantidade de votos? Então, são duas perguntas e duas respostas. Então, a opção de passeio preferida dos alunos, podemos verificar logo acima, que foi o local onde nós podemos perceber que teve a maior quantidade de alunos que escolheram por esse local. No caso aqui, o zoológico, não é? Foi o mais votado, foi o mais escolhido, foi o preferido dos alunos. E que teve a menor quantidade de votos, quer dizer, a menor quantidade de alunos escolheram. No caso, foi o planetário. Seguindo, a terceira. A partir da terceira, nós podemos observar que não temos resposta. Então, significa dizer que aqui vocês terão a explicação, ok? Então, observe o gráfico. Esse gráfico aqui, para início de conversa, é um gráfico de barras verticais, ok? Nós podemos verificar aqui os blocos, onde cada bloco ele traz aí uma quantidade diferente. Mas uma quantidade de quê? De medalhas. No gráfico, podemos observar que na linha horizontal nós temos os estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E na vertical, nós temos a quantidade de medalhas, certo? Que cada estado conseguiu conquistar. E o título desse gráfico de barras verticais? Quantidade de medalhistas de ouro em alguns estados na OBMEP do ano de 2016. Então, OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ok? Então, é uma provinha de matemática que é realizada em algumas escolas, tá bom? Para ver como é que está o nível dos alunos dentro da matemática. Então, aqui, verificando com vocês e observando esse gráfico de barras verticais, porque é dentro dele que nós iremos encontrar as respostas que estamos procurando, ok? Combinado, turma? Então, vamos aqui no item A. Quantos foram os medalhistas de ouro no estado do Rio Grande do Sul em 2016? Então, esse gráfico aqui, ele é do ano de 2016 e está perguntando a quantidade, ele quer saber a quantidade de medalhistas de ouro, mas no Rio Grande do Sul. Então, você vai procurar aqui o nome do estado, Rio Grande do Sul. Encontrei, tá aqui, Rio Grande do Sul. E a quantidade, o bloco aqui, ele vem trazendo, o bloquinho, né, desse estado do Rio Grande do Sul, vem trazendo em cima, bem acima do nome do estado, né, a barra na vertical e acima da barra na vertical a quantidade de medalhas. Então, você vai escrever aqui a quantidade de medalhas, certo? Que essa barra vertical traz para nós. Referente, no item A, ao estado do Rio Grande do Sul. No item B, em 2016, qual foi a quantidade de medalhistas de ouro dos estados do Paraná e de Santa Catarina juntos? Então, quando fala a palavra juntos, dá a ideia de quê? De juntar quantidades, de acrescentar. Então, no caso aqui, Paraná, você vai verificar a quantidade aqui, ó, do estado do Paraná, certo? Encontrou 45, tia Sádva. Acertou. E Santa Catarina? Santa Catarina está aqui, ó, ao lado. Quantidade 40.
Então, você vai somar os dois valores e você irá encontrar o resultado. Combinado? Seguindo, a quarta questão. Uma escola vai presentear por sorteio um dos alunos com uma coleção de livros. Olha aí, para quem gosta de viajar no mundo da leitura, não é? Porque o verdadeiro leitor não é aquele que só lê, é aquele que lê e compreende o que está lendo. Então, é bacana ler, né? E um conselho que eu deixo para vocês: pratiquem a leitura, que o aluno que gosta de ler, ele se destaca em todas as outras disciplinas, tá certo? Ele se destaca não somente no português, mas na matemática, na ciência, na história, na geografia. Combinado? Continuando, vão participar do sorteio 125 meninos e 139 meninas. É o que traz o enunciado da quarta questão para vocês. Vamos verificar o que é que os itens da quarta questão nos pede? No item a chance de um menino ser sorteado é igual, maior ou menor do que a chance de uma menina? Aí você vai verificar a quantidade de meninos, 125 meninos, e a quantidade de meninas, 139 meninas. Então, não existe a possibilidade de ser igual, não é? Porque são quantidades o quê? Meninos é totalmente diferente da quantidade de meninas, não é? Eu tenho uma quantidade menor de meninos, então eu tenho uma quantidade maior de meninas, verificando aqui os valores e comparando esses valores, né? Então, a possibilidade vai ser o quê? Maior para as meninas serem sorteadas, não é verdade? E a chance de um menino ser sorteado é igual, maior ou menor? Se a quantidade de meninos é menor, então a chance dos meninos será menor do que das meninas. Aí, por quê? Justifique sua resposta. Você vai dizer que a quantidade de meninos é menor do que a quantidade de meninas. Comparando os dois valores, não é verdade? É a conclusão que você chegará. E no item B, Luísa e Cristiano estão entre os alunos que participarão do sorteio. Estão entre os alunos, entre o total de alunos, certo? Entre a quantidade geral de alunos, ok? Então, no item B, não está especificando, não é? A quantidade de meninos e nem está especificando a quantidade de meninas. E vem perguntando em seguida: a chance de Luísa ser sorteada é igual, maior ou menor do que a chance de Cristiano? Se os dois estão concorrendo com todos os alunos, então a chance nem será maior e nem será menor. Qual é a opção que eu tenho? Eu tenho 3 opções: igual, maior ou menor. Se não será maior e nem será menor, qual é a opção que me resta? Então, você escreverá abaixo, ok? Por quê? Porque Luísa e Cristiano são alunos da escola e no item B não está especificando gênero, tá bom? Está dizendo que eles estão concorrendo e que eles participarão do sorteio com todos os outros alunos. Tá bom? Combinado assim? Então, espero que vocês tenham compreendido a explicação e tenham realizado a correção. Deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turminha. Abraço a todos!